Olá pessoal, sou Leon Gussonato, serei seu professor na disciplina de Geografia, Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Hoje falaremos sobre as primeiras fontes de energia e como elas foram utilizadas pela humanidade ao longo do tempo. Vamos lá? Primeiras fontes de energia. Se a gente pensar em energia, a primeira fonte de energia que a gente vai ter é a nossa própria energia do nosso corpo, a energia humana. Qualquer coisa que a gente faz, pegar uma pedra no chão, arremessar alguma pedra em algum animal, por exemplo, para caçar, tudo isso é energia do nosso próprio corpo, então é energia humana. Tá? Sempre o ser humano, a primeira fonte que ele vai usar é a sua própria energia, certo? Solta a vinheta da curiosidade. Uma curiosidade que a gente pode pensar sobre essa energia do nosso corpo é um método de exercício que existe até hoje, que se chama exercício do paleotreino, tá? Que é um exercício em que nós utilizamos métodos que nós utilizamos desde aquela época chamada Homem das Cavernas, né? O Paleolítico, para falar o nome mais certinho. Em que ele se baseia? Exercitar habilidades que permitam ao ser humano sobreviver ao período paleolítico, mais de 2,7 milhões de anos a 10 mil anos atrás, né? Que atividades? Subir em árvores, lançar pedras, correr, nadar, carregar troncos, levantar pesos, aprender a se defender. Que equipamentos podem ser utilizados nessa técnica? O próprio corpo, principalmente, né? Nossa própria energia, e utilizar obstáculos, que pode ser um tronco de árvore, ou numa cidade pode ser um banco de uma praça, para poder pulá-lo, enfim, tudo rememorando um pouco os nossos ancestrais. Tá? Exemplos de treino. Geralmente são treinos curtos, porque se a gente pensar nos nossos ancestrais, eles não ficavam correndo numa esteira 40 minutos. Não, eram exercícios necessários para a sobrevivência. Então, piques de 10 minutos, dependurar-se numa árvore, né? Imagina, fugindo de um predador. Que mais? Exercitar os braços. Tudo isso para rememorar como que eram os exercícios que a gente fazia para a sobrevivência lá no Paleolítico. Tudo bem? Tudo isso feito de uma maneira rústica, né? Porque não existia sapato, tênis de marca e tudo mais para fazer academia. Então era descalço, pé na lama, dessa maneira mesmo. Além da energia do nosso próprio corpo, o que diferencia nós dos outros animais é que os seres humanos conseguiram domar outras fontes de energia. Por exemplo, o fogo, né? O fogo, ele existe na natureza? Sim. Porém, o ser humano conseguiu dominar o fogo, fazer fogo da sua própria maneira, né? Esfregando gravetos, pedras e tudo mais. Tudo bem? Solta a hora da tirinha. Essa tirinha acho que vai explicar muito bem para vocês como que o fogo é uma fonte de energia que o ser humano dominou e que é vital para a gente até os dias de hoje, né? Vamos lá. O fogo é muito importante na vida do homem pré-histórico. Graças ao fogo, ele pode comer um bom churrasco de dinossauro. Claro, uma tirinha aqui, né? Dinossauros não conviveram com seres humanos. Tomar uma sopa, assar um peixe, batatas, etc. O fogo ajuda a amenizar o frio, ilumina para uma boa conversa e também ajuda para espantar algum predador. Que outras fontes de energia o ser humano utiliza, além do fogo? Diversas. Vamos lá. Lembra que eu falei de usar a força do próprio corpo? Por que não utilizar a força de alguma outra espécie de animal? Por exemplo, um cavalo, um boi, um burro, algo assim. Isso se chama tração animal. É uma fonte de energia também, certo? Então, com a Revolução Agrícola, quando o ser humano começa a domesticar os animais e as plantas, ele vai usar a força dos animais, a tração animal, para poder fazer um arado, para poder uma carroça, tudo isso para maximizar a sua potência, além da sua própria força, usar a força de um outro animal. Qual outra fonte a gente pode pensar? Aí já o começo assim, de uma química bem simples, ainda não é a química moderna que nós conhecemos hoje, mas nós podemos falar da pólvora, né? O que é a pólvora? A pólvora foi inventada lá pelos chineses, muitos anos atrás, no século IX, certo? Foi inventada pelos chineses e é uma junção de alguns componentes químicos relativamente simples, se a gente pensar hoje em dia, que é o carvão mineral, o nitrato de potássio e o salitre, tudo bem? E como que isso é uma fonte de energia? Se a gente pega essa mistura e coloca fogo ali, ele vai gerar uma explosão, que pode gerar energia para disparar, por exemplo, um objeto, né, que seria hoje em dia equivalente às armas de fogo. Então, além de usar a energia humana para atirar uma lança, por que não utilizar uma explosão para atirar algum objeto e poder caçar, se defender, enfim. Carvão mineral. O carvão mineral, ele entra num período da história humana
que já é do século XIX, 18, 19, né, que é a Revolução Industrial. O carvão mineral ele vai ser o principal combustível, ou seja, a principal fonte de energia que o ser humano vai ter para suas fábricas. E ainda é muito utilizado até hoje, tudo bem? Então a fonte de energia de uma fábrica, de diversas fábricas, lá no começo da Revolução Industrial, foi o carvão mineral. Agora, finalizando a aula, gente, sempre consultem os links, que vai ter mais informações, curiosidades. E vamos lá para aquela frase de reflexão final. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Frase de Lavoisier. Bons estudos.